Olá, estudantes do quarto e quinto ano. Hoje o nosso encontro é muito especial, porque nós vamos falar para o quarto e quinto ano. Então hoje a turma fica muito maior. Pega o teu caderno, a tua caneta, o teu livro de geografia e acompanha comigo o que você precisa anotar na nossa aula de hoje. O nosso assunto de hoje é dinâmica populacional, diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais. Atenção, professores! Hoje nosso objeto de conhecimento é F04, GE01, EF04, GE02, EF05, GE01, EF05, GE02. Hoje nós vamos descrever os processos migratórios no Brasil. Então vamos observar aqui, nós vamos selecionar lugares de vivência, vamos descrever esses processos migratórios, as contribuições para a formação da sociedade brasileira. Nós também vamos identificar e comparar as mudanças que ocorreram na população brasileira. Ok? Então, já anotou? Agora acompanhe comigo. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a população brasileira e sua especificidade. Ora, aqui no nosso país, desde lá de 1500, quando os portugueses vieram para cá e ocuparam, desde 1530, houve uma mudança na estrutura da população do país. Porque antes viviam aqui os povos indígenas, milhares e dezenas de tribos, e etnias indígenas. Depois da chegada dos portugueses, essa configuração mudou. Houve a miscigenação, os portugueses deram-se em casamento com os indígenas e isso já começou o primeiro processo de mudança que foi caracterizando a população brasileira com uma peculiaridade muito singular. Nós vamos observar o crescimento da população brasileira. Desde 1550, quando o IBGE tem os primeiros dados. A estimativa é que em 1550 existiam 15 mil pessoas habitando as terras do Brasil. Em 50 anos, esse número já passou para 100 mil em 1600. Em 1700, triplicou, passou para 300 mil pessoas. Já em 1800, já eram 3 milhões e 250 mil pessoas. Vamos acompanhar aqui, olha. Observem, em 1850, 8 milhões de pessoas. Em 1900, 17 milhões. Já no ano de 1950, 51 milhões 944 mil habitantes no Brasil. Em 2000, já eram 166 milhões. Quem lembra lá da Copa? Somos 160 milhões em ação, No ano 2010, já éramos 190 milhões de pessoas. E a estimativa do ano 2020, segundo o IBGE, é que já somos 211 milhões de pessoas. E a projeção para 2020 é que cheguemos a 212 milhões de pessoas. Então, vamos acompanhar como se deu essa evolução. Eu vou mostrar para vocês um quadro muito interessante. Se você quiser saber exatamente quantas pessoas há no Brasil neste exato momento, é só você acessar esse site aqui. Olha só. O IBGE, o site População Projeção. No dia 30 de julho, havia 211.846.946 habitantes no Brasil. Isso aqui às 13 horas e 25 minutos. Então, você que tem uma curiosidade maior e tem acesso, continue pesquisando. Agora nós vamos ver como foi que se deu esse processo de aumentar tanto a população brasileira. Como foi que isso aconteceu? Vamos observar aqui na tela. Os fatores de crescimento da população brasileira. Vocês observam aqui na tela um navio, várias pessoas numa região portuária e pela imagem vocês observam que é uma foto antiga, não só pela cor, mas pelo traje das pessoas, usando chapéu, lá pelo século XIX. Então vamos aos fatores. A partir do final do século XIX, a vinda de milhares de imigrantes, sobretudo de países europeus. O Brasil ficou muito atrativo por conta da industrialização,
No final do século XIX, houve o período em que foi a abolição da escravidão. Então, desde 1870, começou esse fluxo, o governo começou a incentivar a vinda de pessoas para o Brasil. Alguns estudiosos dizem até que houve um embranquecimento da população devido à vinda dos europeus. Então, com esse processo abolicionista, eles precisavam de mão de obra, precisavam que trabalhassem na lavoura. E isso foram convidados, estava também existindo guerra nos países lá da Europa e as pessoas estavam querendo tranquilidade, trabalho, um conforto e uma segurança. E o Brasil ofereceu isso, de uma certa forma, aos seus imigrantes. Então, desde o século XIX, houve um aumento nessa vinda de imigrantes de vários países do mundo. Também houve a melhoria de alguns serviços essenciais, como a distribuição de água tratada e encanada, rede de esgoto, coleta de resíduos, melhoria de saúde e, consequentemente, a redução de mortes. Os avanços científicos na área da saúde, surgiram medicamentos, vacinas e as mortes provocadas por doenças diminuíram. Pessoal, acreditem que lá pelos séculos XIX, século XVIII, a estrutura do nosso país era bem precária. Se hoje nós já temos cidades com falta de saneamento, falta de água tratada, naquela época era muito mais difícil. E as pessoas morriam por doenças por conta da contaminação. Vermes morriam por verminoses, por contaminação da cólera, que era uma doença transmitida através da água. Também houve surtos no país, como a rubéola, o sarampo. Então, o país, ele foi se estruturando. Quando essa população veio lá da Europa, houve essa modificação também nas características das cidades. Eles começaram a fazer as construções muito similares ao que eles tinham lá na sua terra de origem. Por exemplo, lá no sul, você vê aquelas casas coloniais em estilo alemão, vieram para cá os poloneses, ucranianos, vários povos. Aqui na nossa capital, nós temos ali o Centro Histórico de Belém, os casarões antigos, O arquiteto Lande foi o responsável pela essa construção. E eles se aproximavam muito do modelo europeu de casas, muito estilo francês também, as nossas praças, o nosso teatro. Então, a vinda dessas pessoas, dessas populações de outros países, foi modificando o nosso país, foi dando essa cara que hoje é o Brasil. Acompanhemos agora quem é que forma essa população brasileira. Olha só, a população brasileira se formou a partir do encontro de diversos povos. Os indígenas que já aqui habitavam, os europeus, principalmente os portugueses que ocuparam a nossa terra, que hoje é o Brasil, e outros povos também imigrantes, como os italianos, os alemães, os espanhóis, japoneses, árabes. A miscigenação desses povos foi responsável pela diversidade cultural presente na população brasileira. E o que é miscigenação, professora Nádia? A miscigenação foi esse processo todo de, se você vamos falar mais simples, a mistura. Os povos foram se casando, europeus casaram com indígenas, com africanos, e essa mistura toda que forma a nossa linda população. Nós temos pessoas negras, pessoas loiras, pessoas altas, pessoa baixa, pessoa do cabelo enrolado, pessoa do cabelo liso, do olho puxadinho. Essa é a cara da população brasileira, uma cara de muitas caras, podemos dizer assim. Por quê? Não há um perfil, o brasileiro é branco. Nós temos uma maioria, mas esses povos foram dando características. Por exemplo, lá na região sul, nós temos mais pessoas de origem europeia, são pessoas mais com a tradição europeia, alemães. Lá em São Paulo, nós temos muitos japoneses. A cultura japonesa se fixou em São Paulo. Nós temos aqui também, no Pará, em Tomé-Açu. Então, esses povos que vieram foram se fixando em vários estados do território. E também ficavam transitando entre o território, mudavam de lugar. Observem aqui, a nossa culinária, a feijoada, a pizza, os nossos hábitos, são todos consequência dessa mistura de povos. Então, hoje o churrasco que você gosta, o macarrão, veio da cultura desses vários povos que compõem
a população brasileira. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma dinâmica que ocorreu na população brasileira. Se antes, lá na década no século XIX, os nossos avós, os meus avós, os teus avós, tinham bastante filhos, 5, 6, a média era que as mulheres naquela época, de 1940, tinham em média 6 filhos. E hoje já não é mais assim, esse número reduziu, está abaixo de 2 números. E isso provoca uma mudança na estrutura das políticas públicas. Bora lembrar o que é política pública. Política pública são as ações do governo para garantir os direitos à população. Então vamos observar o que aconteceu na dinâmica da diminuição da população brasileira. As mulheres começaram a trabalhar, os direitos das mulheres foram efetivados no nosso país. O uso de métodos contraceptivos também, as mulheres começaram a usar injeções, pílulas, cirurgias, como a laqueadura, para reduzir o número de filhos. E isso nasceram menos crianças, está diminuindo a quantidade de filhos de pessoas na população brasileira. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um vídeo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estatística, que explica sobre a pirâmide etária e vai explicar um pouco mais sobre essa dinâmica que aconteceu no nosso país. Observem comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não?
Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Então, pessoal, nós acompanhamos aqui que a projeção, ou seja, a expectativa, a esperança, segundo essas condições que nós já falamos, de saneamento, de melhorias nas condições de vida da população, que em 2060 a população brasileira seja idosa, seja de 1/4 da população, ou seja, 25%. Então, nós vamos observar agora o gráfico de 2019 de como está essa divisão segundo o sexo, homem e mulheres. Observem comigo agora. Segundo dados do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em 2019, o número de mulheres no Brasil foi superior ao número de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Você tem aqui, a Dora, a parte do gráfico verde representa a quantidade de mulheres e a vermelha, aqui rosa, a quantidade de homens na nossa população. Nós vimos aqui agora o nosso gráfico tipo PISA. Então, vamos agora acompanhar, ver um pouquinho sobre a pirâmide etária do Brasil. Já assistimos o vídeo e vamos ver como foi que ela se modificou de 2012 para 2019. Observem aqui. A população brasileira era composta em sua maioria por adultos. Você observa aqui, em verde claro, é a população do ano de 2012 e verde escuro a população do ano de 2019. Você observa um crescimento da população idosa. Existem, mais mulheres idosas do que homens aqui no topo da pirâmide. E a população brasileira, prioritariamente é uma população adulta. Observem que a base da pirâmide, onde estão as crianças, de 0 a 4 anos, 5 a 9, está mais estreita. E aqui, onde já compreende a população adulta, está mais larga. Isso significa que tem mais adultos que crianças. Então, vamos agora a uma atividade para você anotar. Pegue o seu caderno e anote aí. A maior parte da população brasileira é representada por qual faixa etária? Você deve pegar o seu livro didático ou acessar a nossa aula novamente para você responder. O intervalo de idade entre 0 e 19 anos compõe quais grupos? Crianças, idosos, jovens, você vai responder aí. A parcela de 60 anos ou mais pertence a que grupo? Crianças, jovens ou idosos? Você e seus colegas de sala de aula fazem parte de qual grupo? Você é adulto? Você é criança ou você é adolescente? Responda comigo aí. Anote. Agora eu vou falar para vocês sobre as ações do governo. Como essa mudança na quantidade de pessoas de um país e tendo mais idosos influencia nas políticas públicas, ou seja, nas ações que o governo, que o Estado, o município e a União tem que tomar para favorecer dar melhores condições de vida a essa população. Então, observem aqui. Mas a população brasileira aumenta essa expectativa de vida dos idosos, mas os serviços públicos têm que ser garantidos. Olha só. O nosso país está no momento em que estão modificando as leis. Se vocês estão observando os telejornais, eles estão falando em aumento do número da idade da aposentadoria. Ou seja, se os nossos idosos antes se aposentavam com 60 anos as mulheres e 65 anos os homens, como essa expectativa de vida da população aumentou, é necessário que sejam reformuladas essas leis e que garanta um maior tempo de trabalho a esse idoso para que o nosso país não entre num caos, num colapso, ou seja, ter que pagar aposentadoria e não ter dinheiro. Então precisa que haja esse número de jovens, crianças nascendo, porque se a nossa população ficar só uma população idosa e não houver jovens, como será garantido esse direito? Você já parou para pensar? Eu quero que você observe na sua casa, você vai fazer um trabalho de pesquisa. Qual é a idade
da pessoa mais velha da sua casa. E se ela já está aposentada e quantos anos ela trabalhou, ok? Então, eu quero que você preste atenção também, hoje na nossa aula, sobre essa situação de mudança do nosso país. Olha, nós estamos estudando, você está estudando na teleaula, para que você no futuro tenha acesso a esses direitos, essa garantia ao trabalho. Hoje está sendo garantido aqui, né, eu e você, o seu direito à educação. Quando você se tornar um adulto, você terá acesso, né, ao emprego e à renda para que você possa se sustentar. E você é uma peça muito importante da nossa sociedade brasileira. Você sabe por quê? Porque através do seu trabalho, quando você for adulto, você vai garantir a aposentadoria, não só o seu sustento, mas a aposentadoria dos idosos. A projeção lá em 2060 é que eu e algumas colegas minhas, professoras, já seremos idosas. Então, hoje, se eu estou trabalhando, se eu estou ajudando você a aprender, a estudar, daqui a pouco você vai me ajudar também com o seu trabalho. Então, continuem estudando e preste bem atenção. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui e ler um detalhe muito importante. 30% da população brasileira hoje é composta por crianças e jovens, estão até nessa faixa etária de 19 anos. 56% são adultos e 14% são idosos. Vejam que esse percentual de 30% de jovens e crianças ainda não supre a necessidade do mercado. Ou seja, nós precisamos de pessoas trabalhando na lavoura, nós precisamos de pessoas trabalhando tanto no campo quanto na cidade, nos serviços que nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Então, se diminui muito aquele gráfico, aquela expectativa de vida da população, não há, digamos, essa reposição de pessoa. Vai faltar pessoas para trabalhar. Em alguns países europeus, esse número, essa quantidade de crianças que nasce já é menor que um filho por mulher. Pode entender isso? Como menos de um filho por mulher? Ora, é uma média. O IBGE, que é o nosso instituto responsável pelas peculiaridades do Brasil, estuda tudo sobre o Brasil, essa dinâmica populacional, ele faz esse levantamento. Tem a taxa de natalidade, quantas crianças nasceram, a taxa de mortalidade e essa expectativa de vida. Então, essa expectativa de vida é a esperança de vida que a população terá segundo essas condições que nós já vimos, de saneamento, saúde, toda essa infraestrutura. Então, se diminui muito essa quantidade de crianças nascendo, não terá adultos suficientes para trabalharem daqui a alguns anos. Aí a gente vai ficar na situação muito similar ao que aconteceu lá pelo século XIX, né? Quando houve a alforria dos escravos e eles também queriam mais mão de obra, principalmente para o trabalho no campo. Então, observe, hoje é muito importante o trabalho, as políticas públicas do Estado e a presença, a participação da mulher, mas é necessário que as pessoas tomem as medidas necessárias para que garantam emprego e renda. A nossa situação agora de pandemia, de desemprego, o Brasil tomou algumas medidas, algumas políticas públicas que garantissem esses serviços a essa população que ficou desempregada, aos idosos, como os benefícios sociais que as pessoas estão recebendo mensalmente. Então, preste bastante atenção, respeite bastante o seu idoso, porque um dia você pode ser um idoso. Segundo a nossa expectativa de vida, toda essa população, daqui a algum tempo, você será um idoso. Acompanhem comigo onde eu estudei para ministrar essa aula. Olha só as referências. No site do IBGE, Desigualdades Sociais, Brasil, a Base Nacional Comum Curricular. Também vimos o rendimento domiciliar per capita, o desequilíbrio social, o livro da Valquíria, que é esse que aparece sempre para vocês, do 4º e do 5º ano, ok? Então, continuem estudando, respeitem os idosos e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!